Oi pessoal, nesse vídeo eu vou resolver um exercício de operação entre intervalos. Esse exercício foi o que eu dei na última aula para vocês, tá? Eu vou resolver a letra A. Os demais, a letra B, C e o 2 vão estar dentro dos exercícios que vocês vão resolver lá na aba de tarefas, tá? Vão estar no quiz. Então vamos lá. Eu dei os conjuntos e aí eu peço para determinar a operação que se pede. Aqui eu tenho o conjunto A, o intervalo A entre 2 e 4, intervalo fechado, o intervalo B, intervalo fechado também, entre 3 e 6, e aí aqui eu peço a interseção, a união e a diferença. Então, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Observar meus intervalos e representar na reta. Como eu disse para vocês na sala, eu posso fazer isso de cabeça? Até posso. No entanto, para não ter erro, é melhor a gente fazer toda a representação na reta para ver o que isso vai dar, porque fica muito mais fácil de resolver a gente olhando para os intervalos. Então vamos lá, o intervalo A é fechado porque os colchetes estão virados para dentro. Lembra que a gente tem várias representações e tem lá no slide para vocês também, é só vocês consultarem lá o PDF. Quando o colchete está virado para dentro, quer dizer que o intervalo é fechado. Isso quer dizer o quê? Que os extremos, aqui no caso o 2 e o 4, pertencem a esse intervalo. E a gente representa isso na reta pela bolinha fechada. Então, aqui eu tenho na primeira reta o conjunto A, intervalo entre 2 e 4, bolinha fechada, porque o 2 e o 4 pertencem ao intervalo. E aqui eu marquei em vermelho aqui no meio, porque todo mundo que está aqui no meio, óbvio que pertence também. Mesma coisa para o B, eu tenho intervalo fechado entre 3 e 6, então bolinha fechada no 3 e no 6, e marquei todo mundo que está aqui dentro. A primeira coisa que a gente vai resolver é isso daqui, ó, a interseção. Interseção, eu quero saber o trecho, o pedacinho aqui, que se repete nos dois. Vai ter um pedaço aqui em que eu tô vendo que ele aparece no A e aparece no B também. É o que eles têm em comum, que se repete tanto no A quanto no B. Então, olhando para cá, pro A e pro B, eu até já deixei tracejado aqui, deixei tudo prontinho pra gente ver. Qual o pedaço que tá se repetindo tanto no A quanto no B? Não é esse pedaço aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Tá, bicho. Aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. Ele não se repete nos dois? Então, o trecho entre 3 e 4 é o pedaço em comum entre os dois. Se repete nos dois. Então, vamos lá. Já vou marcar aqui 3 e 4. Aqui. 3 e 4. Ok. A última coisa que a gente vai fazer aqui é olhar se a bolinha é fechada ou aberta. Isso daqui é fácil, na verdade, né? O que a gente vai ter? Aqui, o 3 ele pertence ao conjunto B, e como ele tá nesse meinho aqui, ele também pertence ao conjunto A. Então, eu tenho uma bolinha fechada. Deixa eu colocar a bolinha fechada aqui. Ops. Ih, gente. Pronto, agora ela parou aqui. Tenho bolinha fechada aqui no 3 e vou ter uma bolinha fechada aqui no 4 também. Espero que agora ela pare. Isso. Pronto, então tá resolvido. O intervalo, o trecho em comum, ou seja, a interseção entre o conjunto A, que vai de 2 a 4, fechado, e o conjunto B, que vai de 3 a 6, fechado, é esse pedacinho aqui entre 3 e 4, ok? Aí aqui eu coloquei a resposta só pra gente ver aqui no cantinho, que é A inter B igual ao intervalo fechado entre 3 e 4, tá bom? Depois eu coloco lá no texto eu coloco as respostas por extenso também, tá bom? Agora, a segunda operação que se pede aqui é a união D. O que é a união entre conjuntos? É simplesmente juntar os dois conjuntos. Tudo que tem no A mais tudo que tem no B e colocar numa reta só. Então, o que a gente tem? Se eu juntar o A inteiro, o A vai de 2 a 4. O B vai de 3 a 6. Juntando tudo, eu vou ter aqui todo esse espaço aqui, ó. Então, quer dizer, eu vou ter o espaço que vai de 2 até 6. Então, vamos lá. Deixa eu só montar aqui. Então, eu vou ter todo esse espaço aqui. Tudo que vai de 2 a 6. Aí, a mesma coisa. Quando eu tenho a união, eu sei que basta que um número ele pertença a um dos intervalos que ele vai pertencer à união de tudo. Ou seja, se ele estiver em pelo menos um no A ou no B, ele já está da junção de tudo isso.
Então, vamos lá olhar os extremos aqui, o 2 e o 6. O 2 está dentro do A? Tá. Beleza, se ele já está dentro do A, vai ser uma bolinha fechada. É isso que me basta. Tá? Então, vamos lá, aqui, bolinha fechada. Ops! E a mesma coisa aqui para o 6. Se o 6 ele pertence a pelo menos um dos intervalos, ele pertence, que é o intervalo B, ele está dentro também da união desses dois intervalos, que eu vou representar aqui com a bolinha fechada, ok? Então, aqui embaixo está a nossa resposta, a união B é igual ao intervalo fechado entre 2 e 6. E por fim, a última operação, que é a A, diferença B. Aqui, lembra-se sempre que na diferença a ordem importa. Se eu falo A, diferença B, quer dizer que eu quero saber o que A tem de diferente de B. Ou seja, eu quero saber aquele pedacinho que só aparece no A e não se repete no B. Então, eu vou olhar aqui, eu tenho conjunto A, aqui eu tenho conjunto B. Qual é o espacinho, qual é o trecho que só tem no conjunto A? Se eu for olhar, ó, eu vou ver que essa parte aqui, ó, ela só tá aparecendo no A, ó, que vai do 2 até o 3. Então, eu sei que essa parte aqui, ó, é a parte que ela tem de diferente. Daqui pra cá, o B também tem. Aqui, só tem o A. Então, a diferença de A para B é o intervalo entre 2 e 3. Então, vou marcar aqui o intervalo entre 2 e 3. E agora, vamos lá, que aqui a gente tem que prestar... Não, em todos a gente tem que prestar atenção, né, quando a gente vai marcar os extremos. Mas aqui requer um pouquinho mais de atenção. Vamos lá. Eu quero que só apareça em A. Não quero aquilo que ele tem em comum com o B, certo? Então, vamos lá. Primeiro eu vou olhar esse extremo aqui que é o 2. O 2, ele aparece só no conjunto A? Só, né? Ele não tá aqui no B também, ele tá só no A. Então, ok, se ele está só no A e aqui é bolinha fechada, ele vai continuar bolinha fechada. Meu Deus. Então, vamos lá. Então, ok, bolinha fechada aqui no 2. Agora, vamos ver o 3. O 3, ele aparece no A, porque ele, se são todos os números entre 2 e 4, o 3 está aqui no meio. Mas ele aparece no B também. Como eu quero só o que é diferente, o 3 não me interessa. No entanto, ele está aqui como um limitante, né? Ele é até onde pode, esse intervalo pode ir. Depois do 3 ele não vai. Então, só que o 3 não pertence a esse intervalo. Por quê? Porque ele aparece no B e eu quero que apareça só no A. Então, se aqui ele aparece no B, eu não quero ele, certo? Então, ele vai ser só meu limitante, ele vai estar ali só na porta, mas ele não vai entrar. Então, vai ser bolinha aberta aqui no 3, tá bom? Então, aqui, ó, na minha resposta, eu vou ter que a diferença B é o intervalo entre 2 e 3, fechado em 2 e aberto em 3. Ó, aqui até pode não parecer, mas é um parêntese, tá? Lembra que quando eu quero representar aqui como intervalo aberto, eu coloco parêntese, ou também eu posso colocar, vou deixar editar, o colchete virado para fora. Tanto faz, qualquer uma das duas, tá bom? Foi isso. Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão me falando, tá bom? E bons exercícios, pessoal.